Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio 28 do podcast Falando de História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, não só o Rogério Luís Jesus, mas também uma convidada especial, Graça Almeida Borges, que nos vai falar sobre a integração de Portugal na monarquia hispânica entre 1580 e 1640. Desde já agradecemos à Graça ter-se disponibilizado para vir falar aqui hoje connosco sobre este tema que é muito caro à sua investigação. A Graça é doutorada pelo Instituto Universitário Europeu, com uma tese de doutoramento intitulada precisamente O Império Ibérico Integrado, a União Ibérica, o Golfo Pérsico e o Império Ultramarino Português, 1600-1625. A Graça Almeida Borges é atualmente professora auxiliar no Departamento de História, Artes e Humanidades da Universidade Autónoma de Lisboa, é investigadora integrada do CIDEUS, o Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora, e ainda investigadora do projeto Resistance, um projeto financiado com fundos europeus e que procura analisar a resistência do ponto de vista dos impérios coloniais europeus. Graça, mais uma vez, muito obrigado por te juntares a nós para falar então deste Portugal da monarquia hispânica, e a primeira pergunta é um pouco à volta deste título, monarquia hispânica, porque é o termo mais ou menos mais consensual dentro da historiografia. Mas então o que é que se entende por monarquia hispânica? Ou melhor, como é que se define e porque é que então como é que Portugal acaba por se ligar a esta monarquia hispânica? Olá a todos, antes de mais gostaria muito de agradecer ao Paulo e ao Roger pelo convite por estar a participar neste podcast, cujo sucesso e desenvolvimento tenho acompanhado com muito gosto. O que é a monarquia hispânica? A monarquia hispânica podemos entendê-la como uma espécie de uma comunidade política composta por uma variedade de territórios e cujo centro político e decisório era o Reino de Castela e a dinastia dos Habsburgos espanhóis. Enquanto comunidade política englobava uma variedade, uma série de territórios, não só na Europa, mas também no mundo ultramarino. Na Europa, Flandres, alguns territórios em Itália, como Nápoles ou Sicília, e depois também vários territórios e reinos dentro da própria Península Ibérica, como Portugal, Aragão, Sevilha, etc. No mundo ultramarino, os territórios eram, sobretudo, os territórios daquela que ficou conhecida, ou daquilo que entendemos hoje como a América Espanhola, mas também as Filipinas. Depois, claro, quando Portugal é integrado na monarquia hispânica, passam a integrar também os territórios da monarquia hispânica, os territórios ultramarinos portugueses, mas já lá iremos. Depois também, dentro deste contexto político, daquilo que se chamou, com alguma discussão envolvente como monarquia compósita, temos um conjunto de territórios com estatuto de reino, como é o caso de Portugal, ou de Aragão, por exemplo, e depois também territórios com graus de autonomia diversos. Dir-se-ia que o Reino de Portugal tinha um elevado, no contexto da monarquia e da sua integração na monarquia, tinha um elevado grau de autonomia, mas aí também já iremos. Então, e em que contexto concretamente e em que altura é que Portugal acaba por ser integrado nesta comunidade, nesta monarquia hispânica? O contexto é bem conhecido, não é? Quando eu digo bem conhecido, é algo com que nos cruzamos constantemente desde que andamos na escola, desde que somos miúdos, andamos na escola, mas que também com o que nos deparamos ou confrontamos várias vezes até em expressões mais populares, não é? O regresso de Sebastião numa manhã de nevoeiro, etc. Mas o que é que aconteceu? Dom Sebastião era um rapaz novo, corajoso, decidiu mostrar a sua valentia nos campos de batalha de Alcácer-Quibir. As coisas não correram de feição, ele acaba por desaparecer, eufemismo para acaba por morrer, sem deixar descendência. E é aqui que começa o problema, não é? Quem toma as rédeas do reino é o tio de Dom Sebastião, o cardeal Dom Henrique, inquisidor-geral, que também não tinha descendência e que, quer pela sua idade, quer pela sua condição eclesiástica, digamos assim, não teria possibilidade também de vir a deixar descendência. Assim, a partir do momento em que se dá o desaire de Alcácer-Quibir, começam a reunir-se esforços, claro. Que é como quem diz que começam a reunir-se, a empenhar-se os vários pretendentes que há ao trono português, começam a empenhar-se na sucessão. Quando o cardeal Dom Henrique morre em 1580, não tinha ainda nomeado o seu sucessor.
apesar de se dizer que ele tinha uma preferência para dois dos potenciais herdeiros. Quem é que são os herdeiros? São essencialmente três, ou quem é que está na corrida para assumir o trono? São essencialmente três candidatos, digamos assim. Filipe II de Castela, Dona Catarina de Bragança e Dom António Prior do Crato. O que é que cada um deles tinha a favor e contra? Filipe II era neto de Dom Manuel, pelo lado da sua mãe, era filho de Isabel de Portugal, que tinha casado com Carlos V, mas tinha o inconveniente de ser castelhano. Dona Catarina era neta também de Dom Manuel, filha de Dom Duarte, mas tinha o inconveniente de ser mulher. Já o Dom António Prior de Crato era neto também de Dom Manuel, filho de Dom Luís, mas um filho nascido fora do casamento, o que enfraquecia sobremaneira a sua legitimidade para suceder ao trono. E estes três candidatos, a preferência, enquanto ainda era vivo, do cardeal Dom Henrique, recaía sobretudo sobre Dom Filipe II de Castela e sobre Dona Catarina de Bragança. Mas, morrendo Dom Henrique em 1580, e como disse, sem nomear sucessor, desenrola-se aí a verdadeira luta pela sucessão. No fim de contas, quem reúne os melhores argumentos acaba por ser Dom Filipe II de Castela. E os argumentos não eram apenas sucessórios, mas também argumentos financeiros, se é que podemos considerar assim, e também militares nas poucas ocasiões que houve de conflito militar, sobretudo com os apoiantes de Dom António. Em toda esta negociação houve um elemento que foi bastante importante na aproximação de Filipe II aos interesses da nobreza portuguesa, da hierarquia eclesiástica e também das oligarquias urbanas, que foi a ingerência de um dos ministros principais de Filipe II, Dom Cristóvão de Moura, que era português, mas, como disse, era um ministro de muita confiança de Filipe II. E Cristóvão de Moura acabou por ser muito importante para aproximar os interesses destas elites, no fundo, desta pretensão de Filipe II ao trono. Bom, e neste sentido, então, como é que corre esta integração de Portugal e então do seu império dentro desta união dinástica, dentro desta monarquia hispânica? A união dinástica, ou a integração de Portugal na monarquia hispânica teve naturalmente impacto, não é? E um impacto que se fez sentir em muitos aspectos e em muitas dimensões. Às vezes não tantas como alguma historiografia parece querer parecer, mas de facto teve um impacto, e até do ponto de vista muito prático, não é? De como é que funcionavam as coisas, como é que se decidiam, como é que se tomavam decisões, etc. Os termos da União ficaram mais ou menos estipulados no decurso das negociações que tiveram lugar entre 1580 e 1582 em Tomar, que ficou conhecido como as Cortes de Tomar, e das negociações, resultou um documento conhecido como a Carta Patente, um documento que reúne todas as prerrogativas de Portugal no contexto desta União. É interessante ver à luz da forma como a União Ibérica é habitualmente entendida pelo público, também pela historiografia, etc. A Carta Patente é composta por uma série de capítulos que são, na sua generalidade, mais favoráveis aos portugueses, inclusivamente, do que aos castelhanos. Isto não é dizer que aquilo que ficou decidido em Tomar tenha sido cumprido escrupulosamente ao longo de todos os 60 anos da União, mas alguns destes capítulos, por exemplo, diziam ou determinavam que os cargos e ofícios portugueses e relacionados com os assuntos portugueses só deveriam ser ocupados por naturais de Portugal. Claro. Por portugueses, não é? E que não poderia haver uma interferência, uma ingerência castelhana nestes cargos e ofícios. Isto são só alguns exemplos, não é? Porque são vários os capítulos que compõem este documento. Outro dos exemplos é que o vice-rei de Portugal teria que ser português natural ou parente próximo do rei. Depois, também determinava que Castela teria que apoiar financeiramente, militarmente, o que fosse Portugal quando fosse necessário. E dizia ainda que os portugueses não deveriam contribuir com recursos, quer financeiros, quer militares, e quando digo militares digo também humanos, para quaisquer problemas eventuais de Castela.
Portanto, isto são só alguns exemplos que mostram como, de acordo com a Carta, com este documento que reúne aquilo que foi decidido em Tomar, ao longo das negociações que culminaram com a ascensão de Filipe II de Castela ao trono de Portugal, como Dom Filipe I de Portugal, que eram mais benéficas, pelo menos em teoria, para portugueses do que para castelhanos. Como eu disse, isto não quer dizer que estes capítulos da Carta se tenham cumprido sempre escrupulosamente ao longo dos 60 anos da União. E então como é que esta união acaba por funcionar em termos práticos? Qual é, afinal de contas, o seu impacto no governo do reino, na vida das pessoas, efetivamente? No fundo, a partir do momento em que o reino de Portugal é incorporado na monarquia hispânica, passa mais ou menos a ser tratado como um dos vários territórios, como já era Aragão, por exemplo, etc. Desde logo, a União implicou um conjunto de inovações administrativas do ponto de vista do próprio governo, do reino e dos seus territórios ultramarinos, que tiveram um impacto imediato. Os mais conhecidos são, claro, a criação da figura, não é, do vice-rei de Portugal, quer dizer, a residir, a atuar em Portugal como representante do rei junto do reino, junto do povo. E depois também a criação de um Conselho de Portugal a funcionar na corte, junto do rei, em representação do povo e do reino, junto do rei. O Conselho de Portugal, também de acordo com a Carta Patente, deveria ser só composto por portugueses, mas também é uma das tais prerrogativas que vai sofrer alterações ou por força das circunstâncias, ou por força de pressões que também se vão alterando ao longo de todo este período, mas pronto, o Conselho de Portugal não foi sempre composto exclusivamente por portugueses, ainda que o tenha sido maioritariamente. Depois há também, a determinada altura, um conjunto de reformas administrativas, sobretudo no período do reinado de Filipe III de Castela, II de Portugal, que correspondem até, não foram reformas exclusivas do Reino de Portugal, foi um período marcadamente reformista que marcou o reinado de Filipe III de Castela e II de Portugal. Naquilo que diz respeito a Portugal e ao Império e aos territórios ultramarinos portugueses, algumas das medidas com maior impacto incidiram sobretudo sobre as finanças e sobre o Império. As finanças sempre o tema sensível e que aliás foi durante toda a União, não é? E que depois também vai ser crucial para explicar a revolta e o fim da União. Mas no campo das finanças, algumas das medidas que se tomaram foi, por exemplo, a criação em 1591, ainda durante o reinado de Filipe II, primeiro de Portugal, do Conselho da Fazenda. Já no reinado de Filipe III de Castela, II de Portugal, a criação de uma Junta da Fazenda de Lisboa, a funcionar em Lisboa, e de uma Junta da Fazenda de Portugal a funcionar em Madrid. Estas três instituições, as duas últimas que eu referi, funcionaram durante algum tempo, mas não tinham aquele cariz de mais duradouro, mais permanente do Conselho da Fazenda. Mas vinham tentar resolver um problema que era um problema sério, que já o era antes da União e continua a ser depois, que é a gestão das finanças do reino, não é? E a sempre falta de recursos, não é, financeiros para fazer frente a todos os desafios. A Junta da Fazenda de Lisboa e a Junta da Fazenda de Portugal tinham ainda uma característica que as tornou pouco populares junto dos representantes portugueses, que era a integração de ministros castelhanos. Isto gerou algumas tensões, sobretudo porque muitas vezes os interesses entre portugueses e castelhanos dentro destas instituições não andavam necessariamente a par. Às vezes andavam, mas muitas vezes não andavam, e quando não andavam era sempre pretexto para invocar as prerrogativas de Tomar. Depois ainda, de particular importância, por um lado, e também um episódio ainda por entender na sua globalidade, foi a criação de um Conselho da Índia em 1604, que durou apenas 10 anos, foi extinto depois em 1614. E aqui há várias coisas que importam. Nós podemos entender, ainda não é muito claro, se isto não é uma influência também da prática que já existia em Castela e da existência de um Conselho das Índias responsável por todos os assuntos ultramarinos, e se isto não seria uma tentativa de reproduzir no aparelho administrativo português esta prática do aparelho administrativo castelhano. Mas influências ou não à parte, a verdade é que o Conselho da Índia vem congregar em si todos os assuntos relativos ao Império e, ao fazê-lo, vem também retirar
jurisdição importante aos tribunais tradicionais, digamos assim, e mais antigos do reino. Por isso mesmo também vem criar uma série de tensões. Agora, eu acho que não é certo dizer que estas tensões que foram provocadas são resultado ou revelam uma oposição entre portugueses e castelhanos, não é? O que se passa é o que se passou desde sempre e continua a passar depois. É estes conflitos jurisdicionais e a necessidade que estas instituições e os seus agentes tinham de congregar em si o máximo de poder possível. Depois, o Conselho da Índia é extinto em 1614, mas mais tarde, já depois do fim da União, é criado um Conselho Ultramarino que vai enfrentar as mesmas dificuldades que o Conselho da Índia. Isto são alguns exemplos de aspectos práticos que, como qualquer outro exemplo, sobretudo quando o que está em causa é a jurisdição e o poder de atuar e de tomar decisões, criaram algumas tensões. Bom, mediante então o que acabaste de nos falar, deste conjunto de reformas, da criação destas novas instituições, isso também mostra um pouco, talvez, então, que o próprio reino português, antes desta integração ibérica, carecia deste tipo de instituições que pudessem pôr mão, digamos, a uma melhor administração. É assim que deve ser feita essa leitura, então, que realmente o reino não estava tão bem organizado? Eu não sei se faria essa leitura aqui em Portugal não estava tão bem organizado. O que eu acho que estas medidas revelam é uma preocupação efetiva por parte de Castela de potenciar, de melhorar a gestão e a administração dos assuntos portugueses, do governo português, que aliás também acontecia em relação ao todo da monarquia, não é? Este ambiente reformista que marcou o reinado de Filipe III de Castela, segundo Portugal, é um exemplo disso. Portanto, era no fundo, Portugal tinha dificuldades, não é? Já as tinha antes da União, continua a tê-las depois da União, e foi um esforço notório para tirar o melhor partido dos recursos disponíveis, não é? Fazer frente às dificuldades, sobretudo financeiras, e também corrigir, na medida do possível, alguns defeitos do ponto de vista do governo e do governo dos assuntos do Império, no caso das reformas que tocaram o Império. Portanto, eu acho que, contrariando um pouco aquilo que alguma historiografia disse durante muito tempo, mais do que uma interferência, mais do que uma tentativa consciente por parte de Castela de contornar aquilo que tinha sido definido em Tomar, isto revela um esforço, uma preocupação por uma boa gestão, não é? Independentemente das suas fragilidades e independentemente dos casos que deu certo e dos que não deu, mas de melhorar a gestão dos assuntos portugueses, quer no Reino, quer no Império. Então, mas como é que decorreram os 60 anos desta União? Afinal de contas, como é que evoluiu e como é que veio a desembocar no bem conhecido 1 de dezembro de 1640, portanto, na Revolta Portuguesa? Eu diria que, pelo menos até à última década, que é aquela que foi mais conturbada do ponto de vista social, político, que correu mais ou menos como corre qualquer ordem política. Conviveram benefícios mútuos, muitas tensões e diferenças também entre interesses e prioridades que podemos associar mais a portugueses ou a castelhanos, não tanto por uma questão de nacionalidade. Claro. Nós sabemos bem que falar do conceito de nacionalidade para este período é um pouco extemporâneo, mas talvez também por algumas questões de identidade que eu acho que isso sim podemos falar para esta altura. Agora, eu entendo estes 60 anos que não podem de facto, não são de facto uma linha reta, não é? Não foram exatamente iguais do princípio ao fim, não foram marcados pelos mesmos conflitos, os mesmos interesses, as mesmas tensões, houve alguma oscilação ao longo de todo o período, dentro dos próprios reinados, ou seja, também já não é tão usual balizar este período em 3 momentos, Filipe I, Filipe II, Filipe III, cada vez mais se exploram as dinâmicas de continuidade e de ruptura dentro do próprio período de 60 anos, mas o que depois nós vamos ver é que houve vários momentos de encontro e vários momentos de desencontro. Foram várias as ocasiões em que Portugal pôde contar com o apoio de Castela em vários desafios com que se enfrentou. Houve vários exemplos que mostram o nível de cooperação no quadro da União e um dos melhores exemplos que há é precisamente a recuperação da Baía, de São Salvador da Baía, no Brasil, entre 1624 e 1625, depois da conquista holandesa, em 1624. E, muito brevemente, contar só o que foi este episódio. Isto era uma altura que quer ingleses, quer holandeses cresciam nos espaços ultramarinos, os territórios portugueses foram frequentemente afetados, houve até, sobretudo na Ásia,
uma inversão de forças a favor de ingleses e holandeses, e em 1624, no Brasil, os holandeses atacam e conquistam a Bahia aos portugueses, São Salvador da Bahia, novamente. Este episódio ficou conhecido porque houve, a partir do momento em que se soube da perda da Bahia por parte dos portugueses para os holandeses, houve um esforço conjunto de reunir, num tempo muito rápido, uma armada constituída por navios portugueses e por navios castelhanos, constituída também por portugueses e castelhanos. O que verificamos é que há um interesse quase imediato por parte de portugueses e de castelhanos de se juntarem para recuperar a Bahia. E para terem uma ideia, eram cerca de 50 e poucos navios e a maioria deles eram navios castelhanos e a maioria da força era composta por castelhanos. A armada foi capitaneada pelo Dom Frederico de Toledo, que depois, claro, tornou-se um herói, e há uma série de quer quadros, quer textos, teatro, etc., sobre este episódio. Mas juntou-se à armada luso-castelhana, atacaram a Bahia e expulsaram os holandeses, e recuperou-se a Bahia, que era um centro, um dos pontos mais importantes de Portugal, no Atlântico, deste momento. Portanto, isto mostra bem que houve diferentes episódios e que houve benefícios mútuos, como também houve desencontro entre interesses. Depois, também foram várias as ocasiões em que Castela pôde contar com o apoio de Portugal. Talvez este apoio não seja tão consensual como quando estamos a pensar em episódios como o da Bahia de 1624 e 25. Veja-se, por exemplo, a participação de Portugal no episódio, no desaire da Grande Armada, ou também conhecida como Invencível Armada, ou também a participação de tropas portuguesas nos campos de batalha da Flandres. É verdade que estes episódios em que Portugal prestou apoio militar, logístico, a Castela, não são tão consensuais, pelo menos do ponto de vista da historiografia e da memória portuguesa, como por exemplo o episódio da Bahia ou outros episódios de apoio castelhano a dificuldades portuguesas na Ásia, por exemplo. Mas depois há também um conjunto de tensões que mais ou menos coexistem com estes episódios de maior ou de menor sucesso. Basta pensarmos, por exemplo, na decisão na década de 1580, de 1590, 1600, etc., nas ordens sucessivas para encerramento dos portos portugueses aos navios mercadores do norte da Europa. Foi um sopro grande na economia de Portugal na altura, foi uma decisão muito contestada e não foi de todo consensual, e foi motivada sobretudo pelas relações que Filipe II tinha na Europa de então. Filipe II e depois Filipe III de Castela. Depois também podemos pensar noutra das implicações que foi menos benéfica para portugueses, que foi a assinatura do Tratado de Amberes em 1609, conhecida por a Trégua dos 12 anos, entre Castela e os Países Baixos. Os termos deste tratado determinavam que durante este período de 12 anos, quer os castelhanos, quer os holandeses, não se podiam atacar mutuamente nos territórios, quer europeus, quer ultramarinos. Depois tinha também uma série de outros capítulos, de outros pontos. Agora, os territórios ultramarinos portugueses acabaram por ficar por fora deste acordo. O que é que aconteceu? Foi um período em que houve uma maior intensidade do investimento holandês contra os territórios portugueses e, de novo, sobretudo na Ásia. Há até um episódio que eu acho muito curioso e que é bem revelador das implicações da Trégua dos 12 anos para os territórios ultramarinos portugueses, que é um documento com que me cruzei na minha investigação, de um capitão, o capitão Sequeira, um capitão português que atuava no estado da Índia, não temos muita informação sobre ele, e que propõe a Filipe III, segundo de Portugal, acabar com todos os holandeses que existiam na Ásia. E a proposta dele, aparentemente mirabolante, era de deitar veneno no vinho, nas pipas de vinho em todas as tabernas da Ásia, e dizia ele, os holandeses assim acabariam por morrer em hospitais e câmaras, como ele diz na fonte, sem que sequer percebessem o que é que os tinha acometido. Bom, aí temos que dar crédito pela originalidade do plano, realmente. Sim.
O curioso neste documento, nós agora pensamos neste documento e parece absolutamente irrealista, não é? Mas o curioso é que ele chegou à corte e foi mesmo discutido por alguns dos ministros mais importantes de Filipe III na altura. E nesta discussão, estes ministros, que envolveram 2 ministros, o Comendador-Maior de Leão e o Conde de Lemos, juntou-se também para discutir o Confessor do Rei, que, como se sabe, tinha uma grande influência junto do rei, era uma espécie de médico da consciência, médico da alma. Mas quer o Comendador-Maior de Leão, quer o Conde de Lemos, achavam que sim, que era uma boa proposta, que os benefícios seriam bastantes, porque acabariam com a presença e a concorrência holandesa na Ásia e com aquilo que afetava os territórios portugueses, mas que havia o inconveniente de estar em plena trégua. Esta discussão data de 1610, 1611, por aí. Portanto, estavam em plena trégua e eles não tinham a certeza se aquilo não ia contra o direito natural, o direito das gentes e a real palavra de Sua Majestade, etc. Por isso decidem convocar o Confessor do Rei para ouvirem o seu parecer sobre esta proposta. O Confessor do Rei determina também que não se pode levar a cabo esta iniciativa porque é contra a consciência do rei, e o rei acaba, claro, por concordar também com o confessor. Qual era o problema da consciência? Era precisamente a vigência das tréguas e uma iniciativa destas ir tão deliberadamente contra aquilo que tinha sido acordado entre Castela e as Províncias Unidas. Depois, estas medidas mais ou menos consensuais, nós acho que podemos de forma segura dizer que faz parte de qualquer governo, não é? Há medidas que agradam mais a uns, medidas que agradam menos. Pois o que acontece, sobretudo a partir da década de 30, é o aumento da pressão fiscal, motivado também pelas inúmeras dificuldades financeiras da monarquia. E isso vai dar aso a uma série de revoltas populares que têm sido bem estudadas, bem trabalhadas, aliás, inclusivamente no contexto deste projeto que o Roger falou há pouco, do projeto Resistance. Não quer dizer isto que não tenha havido outros momentos de revolta ou de resistência ao longo de todo o período, porque houve, não é? De maior ou de menor dimensão, houve. Claro. Mas agravam-se muito com a dificuldade e os desequilíbrios financeiros da monarquia, no geral, de Portugal em particular, mas sobretudo da monarquia, nesta década de 30, e depois a União não sobrevive a toda a convulsão social e política que resulta dessa pressão fiscal. Bom, e agora que olhamos para trás para este legado da monarquia hispânica em Portugal, sobre estes 60 anos de União Dinástica, como é que a historiografia tem visto precisamente este período filipino, aliás, que é como também é conhecido? Ora, este período foi durante muito tempo envolto em interpretações enviesadas, de uma maneira ou de outra, muito motivadas também por um sentimento nacionalista, não é? E um sentimento nacionalista que durante muito tempo se afirmou muito na sua oposição ou na sua diferenciação de Espanha, que é o único vizinho, a única fronteira, portanto, o principal rival histórico, digamos assim. Portanto, esta união foi interpretada de uma forma bastante enviesada. Agora, isto é uma coisa que tem vindo a mudar, não é? Nas últimas, já não é, a mudança já não é propriamente recente, não é? Já podemos falar em olhares, perspectivas diferenciadoras desde há algumas décadas, mas no que diz respeito a Portugal e ao governo de Portugal e do Império durante o período da União Ibérica, dominaram 2 teses que até podem parecer até certo ponto contraditórias. Por um lado, a tese da negligência espanhola, e, por outro lado, a tese da autonomia portuguesa na gestão dos seus assuntos ultramarinos. De que maneira é que isto interferiu na forma como a União Ibérica foi historiograficamente tratada? E porque é que eu considero que há uma certa contradição nestas duas perspectivas? Porque durante muito tempo os principais infortúnios que Portugal sofreu, sobretudo no Império, foram atribuídos a uma falta de interesse, uma falta de empenho e investimento por parte de Castela nos territórios ultramarinos, sobretudo na Ásia. Temos que manter presente que no período da União Ibérica a Ásia simbolicamente ainda era parte do Império que tinha mais força, não é? Sim, sim. Mas é também no período da União Ibérica que nós assistimos a uma viragem para o Atlântico, não é? E até que ponto não podemos considerar que a União a Castela tenha também favorecido, de certo modo, essa viragem. Depois, todos os desaires que aconteceram nesse período, a perda de Ormuz em 1622,
os vários ataques a Macau, a Malaca, a perda de São Jorge da Mina em 1637, só para dar alguns exemplos, a própria conquista da Bahia, que depois acabou por conhecer uma sorte melhor, responsabilizou-se Castela por esse investimento holandês nos territórios ultramarinhos portugueses. Depois, a tese da autonomia portuguesa na gestão dos seus territórios. Por força do conteúdo da Carta Patente, acreditou-se que Castela pura e simplesmente não interferia na administração e no governo dos territórios portugueses. E eu digo que é até certo ponto contraditório, parece que estas teses coexistiram, e às vezes coexistiram dentro das mesmas abordagens, dos mesmos autores, mas por um lado acusa-se de negligência espanhola, por outro lado saúda-se a autonomia portuguesa, e nesse sentido é que há uma certa contradição. Ora, cada vez mais se tem demonstrado que não foi bem assim, que houve uma participação, um pouco também pela razão que há pouco estávamos a dizer, desta preocupação de Castela em tirar o melhor partido dos recursos portugueses, em potenciar a gestão, a boa gestão das matérias e dos recursos portugueses, etc. Dentro também destes vieses, digamos assim, entendemos, por exemplo, aquilo que se disse durante muito tempo, que é uma opinião com a qual eu não estou de acordo, de que a união com Castela foi responsável pelo investimento de ingleses e holandeses nos espaços ultramarinos. Eu acho que há uma certa ingenuidade em pensarmos que, se não tivesse havido União Ibérica, holandeses ou ingleses não investiriam no espaço ultramarino quando os portugueses estavam a retirar tanto proveito da exploração e dos seus recursos, etc., e da participação no comércio. Portanto, apesar de eu acreditar que na história não há ses, eu acho que é ingênuo pensar que foi só por causa da união que ingleses e holandeses desenvolveram os seus impérios nesta altura. Agora, tudo isto tem vindo a ser desconstruído, mas perdurou de muito tempo. Há um livro que eu acho que é particularmente interessante para perceber a forma como durante tanto tempo a União Ibérica e, sobretudo, o impacto da União Ibérica no Império Português foi entendido pela história, pela historiografia e pelos portugueses de forma geral, que é um livro publicado em 1896, portanto temos que dar o devido contexto, um livro do Luciano Cordeiro sobre precisamente a perda de Ormuz. E há uma comparação constante entre o que Ormuz foi no período glorioso dos portugueses, isto na perspectiva do Luciano Cordeiro, o período em que Afonso de Albuquerque chega ao Golfo Pérsico e conquista Ormuz 2 vezes, etc., logo no início do século XVI, e depois o contraste com o dano provocado pela união a Castela. E eu até tenho aqui uma citação para ler do livro, que, pela também a linguagem própria do autor e da época, é bastante sugestivo. E diz o Luciano Cordeiro que Ormuz ganhou-se pela singularidade genial de um homem, Afonso de Albuquerque, e perdeu-se pela generalidade fatídica da inépcia, da fraqueza, da corrupção humana. Depois, ele contrastava também a ideia de independência à ideia de sujeição e usurpação. E afirmava que Ormuz tinha ganho, e se quando os que a conquistaram levavam nos corações e nas espadas a fé, a honra, o interesse da pátria portuguesa, independente e soberana, perdeu-se quando corações e aços só podiam refletir o poder, a prosápia, a ganância do senhorio estrangeiro, através do mareio de egoísmos indisciplinados e da traição triunfante. E este é muito sugestivo, mas quer dizer, tem que ser devidamente enquadrado na sua época, mas a verdade é que esta perspectiva prolongou-se no tempo. Claro, claro. E estas novas perspectivas que a historiografia mais recente, das últimas 3 décadas, tem oferecido, tem vindo a demonstrar precisamente o contrário, tem vindo a insistir nas dinâmicas de colaboração, nos benefícios mútuos, não é? Nas tensões também, mas tentando explicar estas tensões e este desencontro de interesses, como já aqui disse, à luz de dinâmicas que vão para lá de um qualquer sentimento de nacionalidade ou de nação, mas que, a meu ver, dão uma perspectiva também mais realista sobre o que foram estes 60 anos da União Ibérica. Portanto, uma cor mais cinzenta e não tão a preto e branco. Exato. E fora das universidades, fora da academia, como é que a sociedade no geral vê este período, estes 60 anos?
Eu devo ser suspeita, não é? Porque o facto de estudar este período, de já ter vivido em Espanha, de conviver muito com colegas espanhóis, etc., tenho uma perspectiva, que é a minha perspectiva, sobre as relações entre Portugal e Espanha. Mas eu acredito que em termos de sociedade, a tradicional e a histórica rivalidade com Espanha, acho que já foi há muito ultrapassada. Longe vão os tempos em que os portugueses acreditavam piamente no provérbio de Espanha, nem bom vento, nem bom casamento. Não quer dizer que não haja essas pequenas rivalidades que marcam as relações entre territórios vizinhos e de fronteira. E isso acontece a nível nacional, não é? As nossas fronteiras com Espanha, como disse há pouco, são as únicas que temos, mas também acontece, por exemplo, ao nível concelhio, não é? O concelho que faz fronteira com o outro normalmente é marcado por rivalidades, mas que não têm uma expressão particularmente significativa. E um bom exemplo também é o feriado de 1 de dezembro e o facto de ter sido cancelado, digamos assim, no contexto da crise de 2010. Não foi uma decisão consensual, não é, em termos políticos, mas também não foi o único feriado a ser cancelado, foram outros e outros também não foram consensuais. Mas isso eu acho que demonstra também uma certa diminuição do peso desta data. Não quer dizer que agora, como sabemos, já foi retomado e o dia tem sido marcado fora de contexto de pandemia, por exemplo, agora este último foi por algumas celebrações solenes, etc., que tentam muito agarrar esta questão da independência, do período da dominação filipina, do cativeiro babilónico, etc. Tudo expressões que marcaram o entendimento sobre este período durante muito tempo. E eu até admito que eles persistam, que estes mitos e que estes preconceitos persistam em relação à história deste período. Acho que não em relação às relações entre Portugal e Espanha, entre portugueses e espanhóis, mas em relação ao entendimento deste período. Mas também acho que é para isso que cá estamos, não é? Nós, os historiadores, para ajudar a desconstruir mitos e preconceitos e também para oferecer novas interpretações de momentos chaves da nossa história. Pronto, e agora no fim deste percurso todo, em que vimos também de uma perspectiva panorâmica o que foram estes 60 anos, entre 1580 e 1640, este Portugal na monarquia hispânica, Graça, quais são as tuas 2 sugestões de leitura para os nossos ouvintes que queiram ler mais um pouco sobre este assunto, aprofundar estas temáticas? O que é que sugeres? Eu acho que ainda bem que essa é uma pergunta difícil, porque é sinal que há vários trabalhos que eu poderia sugerir. Por exemplo, eu desses não vou falar, mas também gostaria de dar como exemplo as biografias dos 3 Filipes, Filipe I, II, III de Portugal, respectivamente Fernando Boza, Fernando Olival e António Oliveira, publicados pelo Círculo de Leitores, que são 3 muito boas biografias para entender este período. Mas, muito neste contexto de reinterpretação do período como um todo, há um livro que resulta de um encontro que teve lugar aqui há uns anos, mas com trabalhos individuais devidamente editados e preparados para publicação no livro, que é coordenado por 3 autores, 3 historiadores portugueses, Pedro Cardim, a Leonor Freire Costa e a Mafalda Soares da Cunha, e que foi publicado em 2013 pela editora do CHAM, da FCSH e da Nova, e do CIDEUS da Universidade de Évora, com o apoio também da Rede Culinária. Portugal na monarquia hispânica, dinâmicas de integração e conflito. Este livro é muito sugestivo porque vai para além do foco exclusivo na tensão entre portugueses e espanhóis no quadro da União e sublinha estas dinâmicas de conflito, mas também dá muita atenção a estas dinâmicas de integração. E é curioso ver também que esta palavra integração é cada vez mais utilizada em substituição de outras expressões como perda de independência, conquista, etc. Portanto, isto também revela estas novas perspectivas que há sobre este período. Outra referência que eu gostaria de sugerir é o livro do Jean-Frédéric Chaud, de 2001, já tem alguns anos, mas é uma perspectiva ainda muito atual sobre a integração de Portugal na monarquia hispânica, e que tem o título precisamente Portugal na monarquia hispânica 1580-1640, que foi publicado pelos Livros Horizonte. Este também, no fundo, também é um dos grandes contributos para estas novas interpretações da União Ibérica. E olha para o período como um todo e não compartimentado, como falávamos há pouco, entre o reinado de Filipe I, II, III, como uma sucessão de eventos todos encadeados e todos na sua ordem certa, mas sim à luz das continuidades e das rupturas que permeiam todo este período. São estes
talvez para um público português seriam os livros que eu sugeriria. Muito bem, obrigado Graça por este episódio muito interessante e pelas sugestões do livro, que são de resto 2 das muitas que existem, atualizadas sobre estas questões, e pronto. Muito obrigada. Muito obrigado, Graça. E é tudo por este episódio. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. O nosso e-mail é falandoshistoriapodcast@gmail.com e estamos sempre disponíveis então para qualquer sugestão de episódio. Obrigado e até à próxima. Até à próxima. Falando de História.